RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. As fotos pra lembrar do nosso amor. Hoje não queria nem pensar no que passou. Eu fiz quase tudo pra tentar te entender. Sofrendo em silêncio, vi a gente se perder. Durante tanto tempo tentei te esquecer e senti tanta saudade que fui te buscar. De volta eu vou além. Segui meu coração, não pensei demais. Perdoo teus pecados, teus erros, isso me convém. Me pega pelo braço, me deixa amar. Se te quero de volta eu vou além. Segui meu coração, não pensei demais. Nalanda comigo hoje aqui no Clube Esporte Bar da RDC TV. Muito boa tarde para você, bom dia para quem nos assiste no domingo, mas estamos ao vivo na tarde desta segunda-feira com o Clube Esporte Bar, os canais 24 e 524 da NET. Lembrando que você participa também através das redes sociais da RDC TV, no Facebook, tem lá ao vivo para você assistir, Instagram, Twitter, YouTube. Todas as plataformas esperando a sua participação conosco aqui no nosso Clube Esporte Bar, que recebe hoje, além da Nalanda, que já está fazendo a parte musical, já abriu o programa pra gente, convidados muito especiais. Começo lá pela minha ponta direita, João Carlos Locke, gestor de futebol profissional. Muito obrigado pela presença, boa tarde, bom recebê-lo aqui. Da mesma forma, grande você estar por aqui, Fabiano. O João Carlos Locke, eu não sei se eu estou enganado, mas eu acho que eu lhe conheço desde o tempo do Colégio Farroupilha. Pode ser? Pode ser, sim. Lá no Farroupilha em 95, acho que eu trabalhei lá. Olha só, coisa linda. A gente vai ficando um pouquinho mais idoso, um pouquinho mais experiente e vocês vão vindo atrás da gente. Logo, logo você vai entrevistar um outro cidadão que está aqui presente, que está meio parecido comigo. Né? O que ele tem de revista eu tenho de idade quase. Eu tenho um pouquinho mais. Mas só. O sucesso dele é tremendo. A gente está acompanhando aí. Mas é um grande prazer estar por aqui, sim. Obrigado. Vamos falar bastante sobre gestão de futebol profissional. O João Carlos Locke, que foi diretor muito tempo do São José, que culminando com essa campanha maravilhosa, tem o dedo do João Carlos Locke, sem dúvida nenhuma. Bob Bales, meu amigo, diretor de teatro, diretor da peça Um Certo Capitão Fernando, que já tem data para reapresentações, para novas apresentações, primeiro no São Pedro, no início do mês de setembro, e agora de novo em outubro no Teatro da Santa Casa. Bob, obrigado pela presença, meu amigo. Muito feliz de estar aqui e já começou bem com essa bela voz aí, né? Deus o livre, que vozeirão, parabéns. A Nalanda também, que é uma amiga que eu conheci no tempo de Rádio Guaíba em 2005, 2006, acho que foi. Acho que por aí. Por aí. Uhum. Já tem mais de 10 anos já que tem, a gente se conhece, né? É verdade. Que legal. Como passa rápido, né? Passa muito rápido, passa muito rápido. E estamos todos melhores, né? Lembro que na época eu tava, sei lá, estou melhor hoje. Sim. Me sinto mais melhor. Mais saúde. Mais saúde, é. Obrigado também pela presença. Carlos Guimarães, eu vou falar aqui no ar. Eu já falei para ele várias vezes isso, e já falei no rádio, vou falar na TV. Um dos melhores gestores que eu tive em rádio, nesses 20 anos de carreira, está aqui hoje. E além de tudo, que é principal, um dos grandes caráteres que eu pude trabalhar e conhecer. Guima, obrigado pela presença, bom, parabéns, daqui a pouco a gente vai falar por que você está aqui. Pois é, obrigado pelo convite, é um prazer bater esse papo com vocês. Vai falar um dos grandes caracteres, né? É que é estranho falar o plural. É verdade. Um dos grandes caracteres. Obrigado pelas palavras. Você tá bem também, viu, Guilherme? Obrigado. Já estive melhor, né? Não tão bem quanto o amigo, mas vamos tocando. Tá bem, barba, tudo, tá bem. Obrigado pela presença. Daqui a pouco vou falar por que o Guima está aqui, além de outras questões. Ele veio por um motivo muito especial, do qual muito me orgulho. Também conosco, outro grande amigo, José Aveline Neto, 35 anos de revista Gol. Obrigado pela presença, Aveline. Boa noite. Boa
boa noite. Boa tarde. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Sinceramente, legal mesmo. Estou gostando muito da casa. Eu não conhecia a casa. Já tinham me falado. Uma casa de ponta e aí merece todo o nosso respeito. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Estou à disposição do amigo. 35 anos mantendo essa publicação editorial no mercado do Rio Grande do Sul. Que às vezes até eu brinco comigo mesmo, me acho até um débil mental. Eu, Guimarães, para o sujeito tocar uma publicação no mercado hoje difícil. É verdade. Na mídia de forma imprensa, independente. de forma independente, Eu, desde 2002, comecei a fazer publicações nessa revista. É verdade. Esponqueado Consórcios, Amil Saúde, todas as empresas que eu fui dirigindo, eu fui participando com um amigo. É verdade. Legal, isso é bacana. Aliás, esse incentivo ele é fundamental para todas as pessoas e empresas que trabalham de forma independente, que vão atrás, que buscam. Eu falo também por causa própria, a gente sabe que não é fácil, mas é onde a gente trabalha com amor, com carinho, com dedicação. O mesmo acontece aqui na RDC TV, que tem cada um empenhado no seu programa, mas ao mesmo tempo unido com todo o contexto, é muito legal. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui a revista, vou mostrar também o porquê do Carlos Guimarães estar com a gente aqui. Lembrando que você participa através das redes sociais, eu já estou abrindo aqui no Facebook, e você também pode fazer o mesmo em casa. Compartilhe no seu Facebook, tem um programa ao vivo e você pode assistir agora e depois assiste direto também, além de quem está assistindo no canal 24 e 524 da NET. Lembrando que esse programa tem uma reapresentação no domingo às 11 da manhã, mas nesta segunda-feira, às 10h30 da noite, tem o debate com os candidatos ao governo do estado, aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, na RDC TV, 10h30 o debate com todos os candidatos aqui na RDC TV. Você não perde nenhum detalhe das eleições de 2018 aqui na RDC TV. Deixa eu começar aqui com o Carlos Guimarães, que eu estou já recebendo em mãos. Comentarista esportivo contemporâneo, novas práticas no rádio de Porto Alegre. Deixa eu mostrar aqui, mostro para essa câmera ou nessa aqui? Vou nessa aqui, olha só. Que bacana aqui, os nossos câmeras, o Eduardo, o Giovanni, a Rosângela está no áudio, o Chiclete no corte e o Douglas lá no GC. Tá aí a capa do livro do Guimarães. Guima, em primeiríssima mão, posso falar o que você me disse fora do ar, cara? Pode. Ele disse que o primeiro livro ele deu pra mãe dele e o segundo tá trazendo pra mim aqui. Cara, que honra, velho. E parabéns, meu irmão. Puxa. Obrigado, Brasil. Na verdade, eu recebi o livro na sexta-feira, o carregamento. Da minha parte, né, junto com a editora, uma editora de Curitiba chamada Apres. E, na verdade, esse livro é o produto o resultado da minha dissertação de mestrado. Eu analisei o comentarista esportivo no rádio. Sou um comentarista esportivo no rádio, não me analisei antes que perguntem, tá? Eu tive que me excluir por uma questão óbvia. Não há megalomania suficiente para me analisar. Seria um absurdo. Eu me tirei, evidentemente. Mas eu analiso os profissionais das 4 principais emissoras. Eu tive que excluir algumas emissoras porque no meu recorte eram as emissoras que funcionam sistematicamente com jornalismo esportivo, que não transmitem só o jogo ou que não sejam o de rádio web. Eu tive que fazer isso. Bandeirantes, Gaúcha, Guaíba e Grenal, as 4 emissoras contempladas, e os profissionais dessas emissoras. Você já passou por 3 dessas emissoras, né? Só não trabalhei na Gaúcha. Sabe da Força, eu passei também por 3, estou numa e passei por outras 2, só não passei pela Grenal. Então. Porque não quis. Porque não me convidaram também, né? Enfim. Tá. Mas eu tô bem na Guaíba, tô bem. Abraço ao Nando lá. Um abraço ao Nando Gross, né? Eu tenho muito carinho pela Rádio Guaíba, cara. Acho que a minha profissionalização, de fato, ela veio na Rádio Guaíba. É muito bacana. Eu também, estou muito feliz na Guaíba, falando sério agora. Então, o que aconteceu? Eu, como comentarista e conversando com outros comentaristas, comecei a perceber que a nossa linguagem, com o tempo, e o Locke sabe disso, ela foi se alterando. A gente começou a adotar outros termos e agregar esses termos à análise de futebol. Muitos não gostam dos termos, mas eles são uma realidade. E todos os comentaristas, inclusive quem não adota esse termo, todos admitiram que existe uma nova linguagem, né? Então, fui para entrevistas, entrevistei Maurício Saraiva, Guerrinha, Rec, Nando, Cristiano Oliveira, Alex Bagé,
Gustavo Fogaça, que mais que eu entrevistei? Vou me esquecer de alguém, porque o Ribeiro Neto, vários comentaristas em atividade na época, 2017. Ribeiro Neto que estreou hoje aqui no nosso... Isso. Ontem nossa programação. Aliás, assisti ontem o programa, mandei o Ribeiro gritar menos, inclusive. Eu fiquei sabendo. Isso, mandei para ele gritar menos. E quem me disse isso foi o Glauco Paza. Foi ele hoje à tarde, ele falou, o Guimarães que falou no ar hoje. Verdade, não, é para gritar menos. Grita demais o Ribeiro, tá louco. Não era assim na Bandeirantes. Não, era pior. Eu convivi com ele na Bandeirantes, é pior. Agora ele tá mais calmo. Então eu comecei a pesquisar a respeito disso e escrevi. Eu tive a orientação do professor Luiz Arthur Ferrareto, que é, na minha opinião, o maior pesquisador de rádio brasileiro. Hoje eu tive uma grande sorte de conseguir entrar no programa da URGS, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ser orientado pelo Ferrareto, que é uma referência espetacular, um cara que me ensinou muito. O prefácio é do Ferrareto. E desenvolvi esse trabalho aí, que é um trabalho acadêmico, que no livro está um pouquinho diferente da dissertação. A dissertação ela já pode se encontrar no repositório da URGS desde março, quando eu defendi. Que é um documento, né? É um documento, só que é diferente. Eu tornei o livro um pouquinho mais comercial, está um pouquinho diferente. Tem algumas figuras aí explicando o que é um mapa de calor, o que é um desenho tático, essas coisas assim. E um pouquinho da história do comentário esportivo no Rio Grande do Sul, né? Entrevistei Lauro Quadros, Rui Carlos Ostra, mas eu não falei, pelo amor de Deus, tem que falar. Então esse é o resultado da minha pesquisa de mestrado, que estará à venda em breve. Ainda não está à venda, tá? Não está ainda. Você vai lançar ele em final de outubro, né? A minha intenção é lançar ele no final de outubro. Estou arranjando aí com uma livraria bem interessante da capital, bem bacana, mais a editora, e que ele esteja à venda na Feira do Livro. Agora a parte que eu não sei fazer, a parte que o Avelino faz muito melhor que eu, que é bater de porta em porta e negociar, tá em banca A, banca B, não sei fazer isso. Prepara, viu? Eu sei falar de futebol e escrever, falar, mas negociar porta em porta, né, para livraria, para banca, enfim, vou ter que aprender a fazer isso. Ô Guima, vou até te falar aqui no ar mesmo, tá? Assim, nenhum receio, porque eu também tenho um livro. E vou pedir para que mude um pouquinho isso. A forma como se valoriza um livro hoje para o escritor, para o cara que teve todo o trabalho, eu vou dizer, é ridículo. Tem gente que chega a oferecer 30% do valor do livro. Então, para a gente que tem o trabalho, é algo vergonhoso. Acho que ganhar dinheiro, todo mundo tem que ganhar. Acho que o ganha-ganha é muito melhor. E é uma vergonha o que as livrarias fazem, as grandes editoras fazem. É uma vergonha. Pode ser bem, todo mundo pode ganhar. É só pensar um pouquinho, ter um pouquinho mais de coerência. Porque, olha, a gente sua para fazer, sua para receber e sua para muita coisa, e deixa assim para não falar demais aqui. Eu até fiz um contrato legal com a editora, né? Até meu contrato é bacana. Só que também não é o que eu espero, né, Brasil? Eu sei muito bem que o mercado literário brasileiro, e ele tem as suas preferências, né? Eu jamais teria a pretensão de fazer, sei lá, um best-seller na vida. Um dia, quem sabe, eu escrevo um romance, aí eu vou tentar emplacar um best-seller. Mas é um livro para quem gosta. Meu público-alvo é bem direcionado para quem gosta de futebol, de jornalismo, de rádio. São esses três públicos direcionados a jornalistas, estudantes, a colegas, ao pessoal do futebol. O pessoal do futebol, eu acho que vai gostar bastante do resultado desse livro, e ao fã de rádio. Eu tenho um público-alvo bem definido, não pretendo fugir desse público-alvo. E sobre a questão de ganhar dinheiro, enfim, isso aí é uma consequência, né? Que eu não tenho essa preocupação, não. Eu queria deixar registrado o trabalho que eu tive de uma pesquisa que eu gostei demais. O legal o conceito que eu tenho é o seguinte, Guima, a gente tem que saber que a gente vai empatar. O que vier é lucro. Ou perder. Ou às vezes perder. Ou ganhar, depende do ponto de vista, né? Enfim, assim que for, que tiver a venda, vai estar à venda no site da editora, tá? Tem um desconto, vai ter e-book. Então, quem quiser mais barato, e-book, acessar o site da editora da Apres, vai encontrar um e-book. Vai ter na Feira do Livro, pretendo colocar, entre outros lugares, na Banca da Ari, que é a nossa casa, né, Avelino? Na Banca da Ari. E depois aí vai ter uma modalidade especial para amigos também. Eu já reservei o meu, mas com autógrafo.
terá autógrafo junto. Pode deixar. Aliás, o meu não está autografado ainda aqui. Obrigado, viu, Guima? Depois tu me empresta a caneta que a gente providencia isso. Vou fazer isso. Deixa eu já lembrar também que o pessoal que participa no Facebook, comentando, participa e vai para a tela ali também. O Júnior Imperador Brito, que é um cara que nos acompanha muito, teve lá no tempo da Bandeirantes. Grande Júnior. Tá aqui dizendo, grande Brasil, o Guimarães é um ótimo comentarista. Obrigado, Júnior Imperador Brito, que é um batalhador também, tem a rádio web dele. Já participei né? também. Ele me convidou várias vezes, eu não consegui ainda, mas vou participar. O Ramon Dias já está aqui na provocação, e a Ive, essa coisa aqui, essa nossa febre que a gente tem aqui, né? Olha, se você acha que eu sou da Ive, então você está certo. Se você acha que eu não sou, você também está certo. É isso aí, é melhor. Eu deixo por isso, tá bom? Nós vamos estourar aqui o primeiro bloco, já vou avisar pro Ramiro, ele sabe que isso acontece, não tem problema, né, Ramiro? Vou estourar, a gente compensa nos próximos, só para eu conversar com todos os convidados. Bob Barles, cara, parabéns pela um certo Capitão Fernando, o elenco maravilhoso, a peça maravilhosa. A gente falou de Ive, tá aqui, ó, é um certo Capitão Fernando. Retrata um pouco da história do Fernandão no Internacional, mas é muito mais que falar de Inter, né, Bob? Fala de muito mais coisa, né, agora cara? eu tava aqui ouvindo os colegas e tal, né? Tu vê, eu venho também desse mercado jornalista, eu trabalhei décadas na Rádio Ipanema. Por sinal, a minha ex-mulher é uma das grandes radialistas do estado, a Kátia Suman, que a gente tem uma linda filha. Então, eu sempre beirei muito entre o jornalismo e o teatro. Quando eu fui fazer essa peça, não foi diferente. Eu percebi que eu poderia fazer um resgate jornalístico e até documental sobre o Fernandão. Foi um processo muito longo, porque até chegar na esposa do Fernando, a Fernanda Bisotto Costa, a gente chegar a um consenso de como seria essa história que eu iria contar no teatro, e passo a entrevistar todos os jogadores que conviveram com ele de 2004 a 2006, que era o foco do meu espetáculo, e traçar o perfil desse cara. Quem era esse cara? Como é que ele funcionava psicologicamente dentro do vestiário, na concentração, que conversa esses amigos tinham antes das partidas, frente às derrotas, às vitórias. Então foi um trabalho belíssimo. Eu contei com a ajuda do arquivo da Rádio Gaúcha, que me passou todos os gols e etc. desse período. A própria RBS TV me abriu os arquivos, onde eu fiz uma investigação durante semanas, buscando reportagens, fatos não muito conhecidos. Aí eu caí naquela velha coisa, né? Porque todo mundo vinha me contar as histórias que todo mundo sabe, e foi a que eu tentei fugir. Daí eu procurei... Daí que me abriu, assim, digamos, esse leque de novidades foram os próprios melhores amigos do Fernandão. O Tinga, o Sobis, o Alex, o Yarley. Aí a gente vai para outras pessoas, Marcelo Campos, a Neide, que era a senhora, digamos, a babá da casa até hoje, da família Bisotto Costa. Então esse leque foi crescendo, até que eu tracei esse perfil desse cara, que me pareceu muito parecido com o Capitão Rodrigo do Érico Veríssimo, entendeu? Um cara alto, com fita vermelha na cabeça, esguio, um lutador, né? Como todos aqui, porque tu vê, a gente trabalha, todo mundo meio que de uma maneira independente, consegue lançar o seu produto no mercado e fazer com que ele tenha público, né? E as pessoas se interessem por ele. Aliás, né, Bob, toda a peça ela é muito legal. Quem não assistiu tem que assistir agora em outubro no Teatro da Santa Casa. Agora tem um personagem que ele chama a atenção e eu vou destacar aqui porque ele é muito parecido e muito engraçado, que é o Yarley na peça, né? Pois é. Que é qual é o nome do ator? Gabriel de Telles. O Gabriel. Ele faz, olha, é muito bacana, é muito engraçado e é muito legal. Só assistindo, não tem como. Eu, quando eu fui formar esse elenco, né? Eu procurei que todos os atores fossem colorados, que eu queria que tivesse essa paixão além do teatro. E realmente isso funcionou perfeitamente. E busquei traçar um perfil físico com cada, né, dessas figuras aí.
E foi uma grande surpresa. Nem eu esperava o grande sucesso que foi o espetáculo. Eu não esperava que fosse um espetáculo tão emocional, a ponto de fazer a plateia chorar muito, mas ao mesmo tempo dar grandes gargalhadas, né? Porque não é uma história triste. Não é uma história triste. É uma história sobre vida. Em nenhum momento eu retrato a tragédia. Há um pequeno comentário inicial e final tentando entender por que às vezes certas coisas acontecem e a gente tem que aceitar, né? Muito legal. Bom, a gente vai voltar no segundo bloco para falar mais com o João Carlos Locke, com a Aveline, com prioridade no próximo bloco, e também com o Bob e com o Guima, que estão conosco até às 6 da tarde hoje no nosso Clube Esporte Bar, e é claro também com a Nalanda. Como é que tá a agenda? Eu só vejo você nas redes sociais, é show quase todos os dias. Você consegue descansar também? Consigo. Não, graças a Deus tá indo bem. 2017 acho que foi um ano que eu plantei muitas coisas que eu acabei colhendo em 2018. Uma delas foi um projeto de live vocal com a DJ Grazi Colombo. A gente está com uma agenda super boa. Esse ano foi um ano que eu também dei um pouco de pausa no trabalho autoral. Falando até da questão dos artistas independentes, dos profissionais independentes, né? A gente tem que focar. Não adianta lançar qualquer coisa na rua. Isso eu já cheguei à conclusão, assim. Hoje em dia tem esse frenesi muito grande em função das redes sociais, que o artista, ele tem que... Principalmente o artista, né? Ele tem obrigação de estar sempre com uma novidade que seja exclusivamente autoral. Mas eu acho que a gente tem que ser tão multifacetado que hoje a gente está fazendo uma coisa, amanhã está fazendo outra. Então, não necessariamente o trabalho autoral, eu como nasci intérprete, muito mais compositor, eu acho que ele não tem problema dar essa pausa. Então, o reflexo dessa pausa que eu dei foi justamente a dedicação à agenda de shows. Né? Eu acabei fazendo outras coisas e me dedicando a outras coisas, abrindo o leque para começar a fazer os shows sozinha, por exemplo. Daí, hoje em dia, essa impressão que as pessoas têm que acompanham o meu trabalho é que a agenda aumentou. Realmente aumentou, mas eu acho que eu também me posicionei de uma forma mais plural, assim. Que legal. A Nalanda, que é dá para dizer que é uma baiúcha, né? Sou. É uma baiana que se radicou aqui no Sul. Sim. Né? E mãe gaúcha e pai baiano. Por sinal, os meus pais estão aqui em Porto Alegre, inclusive. Que legal. Acho que estão até assistindo. Maravilha, então. Bom, vamos para o primeiro intervalo do Clube Esporte Bar com a Nalanda, e a gente já volta com os nossos convidados, José Aveline Neto, Carlos Guimarães, Bob Balles e João Carlos Locke, além da Nalanda, que é a nossa parte musical de hoje. Já voltamos. Vem do horizonte o som, sei onde eu quero estar, sei que devo correr, já não posso mais, já não posso esperar você. Do nosso tempo eu sei, tanto e pouco a dizer, sei que também errei, mas não posso mais, já não posso esperar você. Eu sigo em frente, nem sei se eu volto mais. Antes do sol se pôr, antes que o dia chame por você, faça valer cada segundo, antes da dor, amor. Hoje eu tive medo de acordar de um sonho lindo, garantir, reter, guardar essa esperança. Ando em paraísos, descaminhos, precipícios. Ao seu lado eu vejo que ainda sou uma criança, sensível demais. Eu sou alguém que chora por qualquer lembrança de nós dois, sensível demais. Você me deixou, e agora? Como dominar as emoções quando vem à tona todo amor que está por dentro? Chamo por teu nome em transmissão de pensamento. Longe a tua casa, deixa a luz do quarto acesa. Não tem nada que não vaze, que segure essa represa. Sensível demais, eu sou alguém que chora por qualquer lembrança de nós dois. Sensível demais,
Você me deixou e agora Que coisa, hein? Que vozeirão, dona Alana. Parabéns, hein, Alana? E que letra, bonita letra. Essa música é do Jorge Versilo. Eu gravei ela em 2004, mas na realidade ela fez sucesso por causa da novela Chocolate com Pimenta. Volta e meia é feita alguma inserção dela em algum programa da emissora, da TV Globo, mas ela estourou mesmo ali em 2004, 2005. É uma música lindíssima, né? Maria Bethânia também regravou. E na realidade, antes de Versilo gravar, ela... Christian e Ralph tinham gravado. Então tem 3. Mas a letra é do Versilo. A letra é do Versilo, sim. Eu tive E o prazer Versilo de também tem uma conhecer. gravação. Conheci o Versilo e é um grande cara, humilde. Ele é demais. Gente boa demais mesmo. Ele é demais. E eu fiquei feliz porque é um cara que eu admiro. E aí você conhecer e ver que não tem, né, aquela coisa toda, né, da máscara. O cara é gente boa demais. Ele é operário da música, né? Que nem É a gente muito chama. legal. Deixa eu agradecer aqui, muita gente participando, o Ismael Garcia, o Vinícius da Silva Alves, o César Dey, grande Fabiana Inalanda, a Georgila Lacerda mandou um sorrisinho pra nós aqui. O Rodrigo Kern brincou contigo aqui, viu, Guima? Disse que, boa Brasil, se deixar o Guima falar, vai estourar sempre o bloco. Mas que bom, é assim que tem que ser. Ó, o Júnior Imperador Brito que colocou aí também, ó, o Guimarães é ótimo comentarista, está na tela também, o que tá, as mensagens do Facebook vão direto para a tela aqui do nosso Clube Esporte Bar. Obrigado também ao Ismael Garcia. João Carlos Locke, futebol é uma caixinha de surpresas ou não? Ah, é verdade. Mas ele é para poucos. Poucas pessoas entendem de futebol. Eu não estou me colocando entre esses, mas algumas pessoas aqui da bancada vão lembrar. Lá, aos idos anos, o Cruzeiro estava há 32 anos na segunda divisão. E um dia me convidaram para montar um júnior no Cruzeiro. Eu estou te falando de 2007, isso. E a gente montou um júnior, que no ano seguinte a gente estava na primeira divisão. Então isso não é para muita gente. Pô, saíram bons jogadores daquele grupo. Muitos bons. O Fábio, o goleiro do São José atual, é daquela época. Tinha o Jô, né? O Jô daquela época. Tinha o zagueiro que o Grêmio sondou também. Tinha o Jô, tinha o Diego Torres. Diego Torres, Claudinho, João Pedro. Exatamente. Um monte de gente. Quem era o zagueiro? O Grêmio tentou. Léo Canu. Léo Canu vendia para a Europa. Exatamente. 1 milhão de euros Foi do Cruzeiro. Do Cruzeiro, amigo. Isso então vai fomentando o trabalho do futebol. Então o futebol não se faz de um dia para o outro. O futebol se trabalha muito. As pessoas aqui que são especialistas nisso sabem que nada se faz em um semestre ou em um ano. O processo tem que ter início, meio e fim. E nunca se sabe quando isso termina. Sabe-se quando se começa, mas o meio e o fim ninguém sabe. Recentemente estivemos aí no São José, tivemos 12 negócios muito bons. 12 negócios muito bons. Vou falar só no último, né? O Keno. Quem não viu falar no Keno, né? O Keno hoje está jogando no Egito? Estou errado? No Egito? O Keno, Pirâmides do Egito. Olha, imagina, o Keno eu trouxe ele emprestado para o São José, logo em seguida emprestei para o Atlas, no México, jogou uma Libertadores, voltou, foi para Ponte Preta, voltou, foi para Fortaleza, Santa Cruz, e de Santa Cruz foi para o Palmeiras. Então essas coisas acontecem em 2, 3 anos, que as pessoas dizem, pô, mas como? Keno, São José? Então esses negócios do futebol são para poucas pessoas. E eu estou muito satisfeito, né, em ver que a gente vai trabalhando, a gente tendo tempo para fazer os projetos se desenvolvem naturalmente desde que você tenha um autocontrole e o controle sobre o todo. O futebol não é para as pessoas ficarem arriscando. Por isso que o Milton Machado, que hoje é o patrocinador, através do Grupo ASPC no São José, está colhendo muitos frutos pelo trabalho que ele dá continuidade. Está de parabéns ele e toda a equipe do São José. Estou muito satisfeito de estarem na Série C do Brasileiro. E João, sabe que eu ia falar exatamente isso, o que no futebol acaba não acontecendo principalmente do trabalho sendo colocado de uma forma permanente, a longo prazo, não se imaginar que vai resolver a coisa de uma hora para outra. Sem dúvida. A convicção num trabalho, como se, eu falei muito aqui do Dois Toques do nosso Cadu Oliveira, em relação ao trabalho do Odair, que depois ali na época do Grenal, se falava que se perdesse o Grenal ia cair. Tava caindo. Cara, que burrice que se o Inter tivesse feito isso, mesmo com o resultado que fosse, porque dentro do trabalho tem que ter coerência, tem que ter convicção. Você pega os nossos clubes aí da Série B do Brasileiro, né? Brasil e Juventude, olha, já trocaram de treinadores, a cada 3 meses estão pensando em trocar de novo, é uma maluquice, né? Por que estava tão errado? Por que vai ficar tão mais certo trocando? Agora o Luiz Carlos assumiu lá o Juventude, liberou 7, 8 jogadores, não pode mais escrever ninguém. E aí? Como é que faz? Então, eu acho que o futebol ele tem que ser um pouquinho mais
profissionalizado. Acho que as pessoas que são contratadas para montar equipes, para gerir categoria de base, principalmente isso. Se você não tiver categoria de base, você não faz futebol de qualidade no Brasil que dê resultado. No São José, recentemente, tivemos lá 12 negócios, 8 deles foram da base. 8 da base. Então, isso é muito importante. Você criar um objetivo de promover os seus atletas. Você ter lá dos 10, até não é propaganda para o São José, mas é uma realidade. Nós montamos um projeto onde do sub-5 ao sub-9 fazia futebol 7, meninos e meninas, onde o professor tinha que falar espanhol e português. Ele tinha que fazer isso. Dali passava para o campo, sub-10, sub-11, sub-12 até a 20, sendo que o auxiliar técnico e o preparador físico e o treinador teriam que ser da categoria anterior. Ou seja, quem estava na 11 auxiliava os da 12 e assim sucessivamente. E se me permite, João, também teve um trabalho interessante de prospecção, já entrando aqui, tá? Vai. De prospecção de treinadores. Sim. Com o Thiago, com o China e com o Jax. Antes, você começou lá Beto Campos, Pedro Pereira, isso. Gilson, e aí a gente foi jogando China para cima. Mas eu tô colocando até de uma fase mais recente, de 3 nomes que são nomes perfeitamente e foi adequando colocados em grandes clubes também. Os preparadores físicos, você tinha um no Master lá, no profissional, e o auxiliar já era do sub-20. Isso que eu digo. Então, você fazia isso na base. O auxiliar da 15, o treinador da 15 era auxiliar na 16, e assim sucessivamente. Isso fazia com que o cara viesse crescendo, tanto o preparador de goleiros, como o preparador físico, como o treinador, como o próprio roupeiro, o massagista. Então, os caras iam crescendo, iam tendo uma certa forma de crescer dentro do clube. Eu vou chegar no profissional. E isso é muito importante para as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos vendo, que se você tiver a capacidade de montar projeto, tiver início, meio e fim, você colhe muitos frutos. Tá aí o São José. Mas tu vê que isso em todas, praticamente, se assemelha muito à minha carreira profissional e de artista, assim. É a mesma coisa, tu pega um adolescente que já está trabalhando, focado, dentro de uma realidade e tal. Pô, daqui a 10 anos ele é um ótimo ator. Agora, quando é que vai dar esse start mental dele saber que, eu sou capaz de... E é isso que eu fico pensando muito nos jogadores, né? Porque além de todo esse preparo que é evidente que tem que ter, e é um preparo longo, mas em algum momento tem que haver um despertar mental durante a partida para que ele se permita ser um vencedor. E eu acho que o esporte cada vez mais vem trabalhando melhor nisso, né? Nesses aspectos de dar esse poder pro atleta. Assim. Ele é um atleta. Ponto. Ele tem que ser um atleta para ser um jogador de futebol. Não tem jeito. Agora, dependendo da função que ele tenha dentro do gramado, ele precisa ser só um atleta. Ele não precisa ser um craque. Eu sempre digo, eu prefiro vender 10 jogadores médios do que um talento, porque o talento não vem todos os dias. Os médios estão aí para dar e vender. Agora, os talentos mesmo são muito difíceis. Agora, tudo isso é possível com um trabalho de gestão profissional competente e com convicção. É que, na verdade, são tantas coisas que você tem que ver. Alimentação, se o cara dorme, se o cara come, se o cara... Sabe, se ele tem recreação, se ele está bem com os pais. Tudo isso tu tem que saber. Isso tu mede todos os dias. Então, fundamentalmente, se tiver, fundamentalmente, o atleta precisa, na minha ótica, na minha visão, ele precisa ter personalidade. Porque a gente não adianta o sujeito conversar com a bola e não ter personalidade dentro das 4 linhas. É que, na verdade, são todas coisas que vão vindo naturalmente, né? Quando ele é muito jovem, dificilmente ele mostra isso. Ele vai com o amadurecimento, com a condição que você dá de trabalho, porque tenha certeza, o atleta, o jogador, ele não tem, muitas vezes, uma relação de família. Isso ele acaba criando dentro do contexto do clube. E se o clube não estiver preparado para isso, vamos lá, os clubes do Rio Grande do Sul, desculpa, mas a grande maioria, não jogam o segundo semestre. Agora, no segundo semestre, nós temos uma vaga para a Série D do Brasileiro. E aí você pega aí os times que estão disputando. Tem muitos clubes que não teriam condição de jogar. Estão disputando, porque há uma necessidade. Não tenho nada contra os outros clubes, por favor. Mas eu acho que não tem condição de fazê-lo. Então, o atleta vai lá,
E isso é uma realidade do futebol gaúcho, futebol brasileiro. O atleta vai lá jogar de graça para mostrar o seu potencial, para que você tenha uma condição de ser contratado por alguém. Mas se você joga bem, você entra num grupo de jogadores não tão bons e sem a estrutura, você tem que viajar no dia. Você sai lá de uma cidade longínqua, 300, 400 quilômetros, para jogar às 4 da tarde, você sai de lá de manhã às 7 da manhã, dormiu mal, não comeu no café da manhã, o almoço é um lanchinho, você vai enfrentar uma outra equipe como? Então, gente, futebol não é brincadeira, futebol é uma coisa de qualidade, uma coisa que a gente tem que fazer com que as pessoas entendam o profissionalismo e a necessidade de termos bons gestores. Deixa eu falar um pouquinho com o Avelino antes do intervalo, tá bom, Ramiro? Que o Avelino, 35 anos. Qual é essa aqui que é a última, Avelino? Essa é a última edição. Essa é a última. Deixa eu mostrar aqui a capa da revista Gol. 35 anos. Avelino, eu vou contar para você uma coisa aqui. Aliás, para você, para os nossos convidados, os nossos telespectadores aqui. Eu tinha coleção de todas as revistas Gol. E você não sabe, o dia que eu ganhei uma sua, puxa, que legal, cara. Quem diria que um dia eu ia ganhar do editor uma revista Gol? Tinha todas. O meu pai comprava na banca lá, trazia todo dia para mim, todo mês quando saía. E por isso que o teu trabalho é bom, cara. Dupla Grenal, é o nosso estado, enfim, tudo tem espaço aqui, né, cara? E eu tive a honra de já ter uma matéria ali. É verdade, é verdade. Mas antes de mais nada, eu gostaria de ressaltar que no próximo número da revista, a revista dará um espaço condizente aí do livro que o Guimarães vai lançar. Vai sair nas páginas da revista. Bem como a peça do Fernandão, que eu fui convidado pela direção do Internacional para assistir. Muito Gostei muito da peça, mas vou fazer uma crítica construtiva. Certo. Acho que faltou o protagonista maior, que foi o Tinga, o Tinga participou, que foi o Gabiru. Eu sei que tem alguns entraves no meio, mas o Gabiru foi o protagonista do Mundial. Ele necessitaria participar da peça. Acho que houve uma, entre aspas, assim, uma pequena falha. Talvez por razões políticas, lá sei eu, mas faltou o Gabiru. Você culpa do Iago, passou a bola pro cara errado. Não, aí tem uma cena, né, que a gente projeta o gol do Gabiru e todos os jogadores viram em direção à projeção e reverenciam o gol dele, né? É que houve uma grande dificuldade. Eu gostaria de ter colocado vários jogadores, mas quando eu fiz o cerco de quem foram os melhores amigos do Fernandão naquele período, quando ele chega em Porto Alegre, eu tracei os 5 melhores amigos. Não que todos não fossem, todos eram e deveriam estar presentes. Mas foi apenas por uma questão de quantidade de pessoas no elenco. Eram muitas pessoas envolvidas na equipe. Agora, eu concordo contigo e que eu, assim, tentei, a gente até trocou uma ideia e conversou, é o próprio Índio, que o personagem não está, né? Exatamente. Mas é retratado o tempo inteiro verbalmente, né? Mas vai ser publicado na próxima edição. Que legal. A peça e o livro. Vai ser uma honra. Na próxima edição. Em relação à revista, eu posso dizer o seguinte, Fabiano Brasil. Eu lancei essa revista em 1983, no ano que o Grêmio foi campeão da América e campeão do mundo. Esse primeiro número foi uma edição dedicada ao Valdomiro Vaz Franco, símbolo da década de 70, ex-jogador do Internacional, octacampeão Brasil, tricampeão brasileiro. Nessa edição, vários jornalistas escreveram para essa revista. E os principais, os articulistas, foram o Carlos Osterman, Lauro Quadros, Paulo Santana, Kenny Braga, Cid Pinheiro Cabral. Que saudade! Cláudio Cabral, Saldanha, olha só, Ibsen Pinheiro, personalidades do esporte gaúcho que nós temos que reverenciar, porque foram realmente verdadeiros grandes jornalistas. Você falou de um cara aí, Avelino, que eu, pelo menos, eu tive, infelizmente, pouco tempo para trabalhar com ele, acho que foram quase 2 anos.
mas que foi assim um cara que eu aprendi muito, e você citou que é o Cláudio Cabral, eu e o Guima trabalhamos juntos, e eu infelizmente ou felizmente, porque no dia que o Cabral faleceu, eu me lembro da ligação do Guimarães, que era o coordenador da Bandeirantes na época, ele me ligou na madrugada: Brasil, o Cabral faleceu e tal, e o seguinte, tu vai ter que fazer a cobertura do velório, enfim, né, de toda a cobertura. E foi uma das mais difíceis, só que ao mesmo tempo ela foi uma forma de a gente homenagear o Cabral por tudo que ele representou. E eu tinha o convívio da manhã, né, no Atualidades Esportivas, primeira edição, ao lado do Daniel Oliveira, e o Guima como coordenador. Então a gente tinha uma relação muito próxima ali, de ouvir coisas pessoais e conselhos pessoais. Então, você citou um cara aí que eu faço questão de sempre, quando lembrado, reverenciar e dizer o quanto foi, né, Guima, uma cobertura que a gente fez difícil. Sim, e eu me lembro que eu e você fomos os únicos que ficamos o dia todo. Porque eu não pude no velório, porque eu estava ancorando, né, estava no estúdio. O Cabral, ele tem um agradecimento especial a ele. Que legal, memória, Mestre Cabral. Por ele ter sido, sem dúvida alguma, o profissional que mais repassou conhecimento a respeito do comentário esportivo para mim. Tem uma dedicatória especial, viu, Avelini? Obrigado. E obrigado já antes de sair a publicação, né? Perfeito. Completando, então essa edição foi uma edição histórica, essa edição número 1, e foi uma edição que nós tiramos 5.000 exemplares e vendeu em 3 dias. Que coisa. Porque a grande imprensa na época propagou, divulgou muito Guimarães. Eu passei praticamente uns 6 meses comendo pão que o diabo amassou, porque eu sempre sonhava que teria o primeiro anúncio para pagar os custos operacionais e industriais da revista. Passei o primeiro mês, passei o segundo mês, ia para as rádios, olha, vai sair a revista. E não saía a revista. Chegava no terceiro mês, olha, vai sair a revista, porque tu vai ter um anúncio aqui e ali. Não saía a revista. E foi um sufoco, até que um determinado dia, o Roberto Franchini, que foi diretor do Internacional, teve uma agência de publicidade. Na época, o Roberto Franchini me ligou e disse: Avelino, eu estou vendo a tua luta de tu propagar, divulgar a revista e a revista não sair. Tu não conseguir colocar nas bancas de jornais e revistas. Pois eu vou te conseguir 2 anúncios. Um da Antártica e outro do próprio Internacional. Genial. Cara, eu chorei nesse dia. É legal. Chorei nesse dia. E chorei quando a revista foi lançada. Lancei a revista, o primeiro número, consegui 2 anúncios que deu para me pagar os custos todos, né? E a revista vendeu. E eu enchi os bolsos de dinheiro a primeira vez, rapaz. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. 5.000 exemplares. Cara, foi um sucesso, foi extraordinário. E nesse ano do lançamento da revista, com vários jornalistas, com muita propaganda, saiu no Atualidade, saiu na 0 Hora, saiu em televisão, saiu em todos os programas de televisão. O primeiro número da revista nos anos 80, que era uma lacuna que tinha no esporte, na falta de uma mídia, uma revista no Estado. Tinha Placar, mas a Placar era uma revista de circulação nacional e dava muito pouco espaço para a dupla Grenal, muitíssimo pouco espaço. E aquilo ali, de uma certa forma, me chateava. Verdade. Porque quando eu ia comprar uma revista nas bancas de jornais de revista, poxa, era sempre matérias do Flamengo, do Vasco, faltava do Corinthians, as nossas, do né? Palmeiras, e do Grêmio, do Internacional, nada. Então, do interior do Estado, nem se falava. E aquilo aí era uma coisa que ia me chateando e tal. Esse foi um dos motivos pelos quais eu lancei a revista. E lancei a revista num ano em que, casualmente, o Grêmio foi campeão da América e campeão do mundo. Aí a revista começou a ganhar visibilidade e notoriedade. Então, aí eu me entusiasmei. Bom, agora é comigo, eu vou ter que tocar o barco. Avelino, só vou te interromper. E chega, eu não vou largar mais e vou seguir com a revista como até os dias de hoje. A gente vai seguir no próximo bloco, eu estou atrasado, um intervalo bem atrasado, mas eu já vou voltar, porque a gente tem mais 2 e curtinhos, mas vou te interromper, mas a história não dá vontade de interromper, porque a história ela é... Mas o que eu vou fazer se os convidados são bons? Acontece isso. Vamos pro intervalo com a Ana Landa, que ganhou elogio ali, Ana Landa. Essa mulher é toda linda, a voz melhor ainda, falou o Carlos Roberto Santos para você. Obrigada. Vamos lá. Caminho perdida pela madrugada, sem rumo, sem sonho, sem você, sem nada. Aonde será que você está? Será que meu destino rosa a tua escada? Você me deu sonhos que guardei, me fez viver as luzes de um lugar
Já cansei de fingir, não repara. É sempre a mesma história. Você foge só de me ver passa na rua onde mora. Afinal, por que tanto medo assim? Se você não sente nada por mim, afinal, por que tanto medo assim? Se você não sente nada, eu hoje me cansei de esperar um movimento seu. Te peguei pelo braço e te falei que você continua meu, continua meu. E você como um covarde desapareceu. Vou contar até 3 pra você voltar. Não vou ficar esperando. Tenho mais de 1000 razões, mas não vou te falar. Nem fique me provocando. Vou contar até 3 pra você voltar. Não vou ficar esperando. Tenho mais de 1000 razões, mas não vou te falar. Nem fique me provocando. Anda conosco hoje aqui no nosso Clube Esporte Bar. Programa com grandes convidados, João Carlos Locke, Bob Bales, Carlos Guimarães e José Avelino Neto, da revista Gol. Deixa eu mostrar aqui o livro. Carlos Guimarães, comentarista esportivo contemporâneo, novas práticas no rádio de Porto Alegre, está muito bacana. No final de outubro sendo lançado e colocado já à venda. Por enquanto é especialíssima essa edição aqui que vou te roubar, cuidado. Eu vou ter que ficar com ele na mão. Vou levar. E aqui as últimas edições da revista Gol, 35 anos, teve a festa na sexta-feira, infelizmente não pude comparecer. Eu tinha evento lá na Serra Gaúcha, não pude estar presente, mas vim de coração, viu, Avelino? Sou um grande fã do teu trabalho. Quero lembrar e agradecer a todos que estão participando via redes sociais conosco, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, e lembrar que hoje, às 10h30 da noite, tem, para quem está assistindo na segunda-feira, ao vivo aqui o nosso programa de hoje, nessa segunda tem o debate entre os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul, aqui na RDC TV, o estúdio está pronto, toda a equipe pronta para uma grande cobertura, essas eleições de 2018 na RDC TV e com o nosso debate hoje aqui na nossa TV, na nossa emissora, com o comando do Cláudio Andrade. Eu vou chamar um intervalo já agora com a Nalanda direto, Nalanda, para a gente voltar com um tempinho para o final e despedindo dos nossos convidados nesta tarde de segunda-feira e para quem está assistindo na representação no domingo às 11 da manhã. Vamos lá, Nala, intervalo, já voltamos. I know he's just not right for you. And you can tell him if I'm off, but I see on your face when you say that he's the one that you want. And spending all the time in this wrong situation, and anytime you want it stop. I don't want to treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me I'll be wasting time, you'll be wasting crying. You should be the meat instead. I don't want to treat you better than he can. Voltamos para o último bloco do Clube Esporte Bar e quando o programa é bom é assim, né? Passou muito rápido, não deu tempo nem de expor mais coisas ainda. Deixa eu agradecer aqui aos nossos convidados. João Carlos Locke, obrigado pela presença. Volte sempre, viu? Foi primeira de muitas. Estão à disposição. Falar de futebol sempre é bom, ainda mais acompanhado com essa turma toda aí, mais o pessoal que nos ajuda aqui. Fabiano Brasil, muito obrigado. Estou à disposição sempre para falar de futebol. Muito obrigado. Prazer rever o amigo. É uma forma. Bob Bales, parabéns, meu velho, mais uma vez. Sucesso com um certo capitão Fernando Dias. 19 e 20 de outubro no Teatro da Santa Casa. Queria convidar todo mundo, ingressos já à venda online. Acesse o site lá do Teatro da Santa Casa e é mais uma bela oportunidade de ver esse espetáculo, né? Que as pessoas às vezes pensam que o futebol é tão simples assim, há muita coisa por trás do futebol, muita psicologia. Obrigado, Bob, sucesso e olha, assistam que realmente vale muito a pena assistir, baita peça. Guimarães, que prazer te ver, meu irmão. Obrigado. Valeu, Brasil, parabéns, obrigado. Sucesso. Aqui, ó.
Obrigado. O livro, quando tiver em venda, em pré-venda, eu anuncio, né? Deve ser lançado no final de outubro, na Feira do Livro e também nas melhores livrarias e em outras modalidades informadas. Enfim, me siga nas redes sociais que eu presto as informações. Valeu, Brasil. Obrigado. Eu gosto quando você faz lá aquela questão das músicas e tal. As listas, né? Mas daqui a pouco pinta mais uma. Valeu, Brasil. Obrigado. Grande Carlos Guimarães. Vai voltar no Dois Toques aí também, né? Verine, obrigado. Parabéns pelo sucesso, meu amigo. Fabiano Brasil, muito obrigado. Eu quero aqui aproveitar de público, de agradecer toda a grande imprensa, os amigos todos e especialmente a grande imprensa, que fez com que nós chegássemos até os dias de hoje com 35 anos. Nós fizemos uma grande festa na residência do Dr. Vital Silveira, um advogado de nota 10, uma pessoa maravilhosa, que fez a grande festa, e lá estava presente todos os jornalistas para comemorar os 35 anos ininterruptos da revista Gol ao longo desses anos todos. Muito obrigado. Avelino. Volte sempre, tá? Tá, muito obrigado. Estouramos todos os tempos possíveis aqui na Nalanda. Obrigado. Mais sucesso. Redes sociais, @Nalanda. também. @Nalanda no Instagram e Nalanda Fanpage no Facebook. Obrigadão. Fecha com você. Valeu. A gente volta na semana que vem com mais um Clube Esporte Bar e à noite tem o debate hoje, hein? Your lipstick stains on the front above my left side brace. I knew I wouldn't forget you, and so I wait and let you blow my mind. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.